Gente, não tem como, né? Eu sempre subi desse morro. Me lembro ainda, na segunda escola em que eu trabalhei, quando trocaram o quadro, né, para aquele quadro quadriculado, os meus alunos começaram a rir e falaram comigo, agora você vai escrever em linha reta. Não tem jeito, eu sempre subi disso. Bom, olá, tudo bem com vocês? Como estão? Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui com vocês hoje para a gente fazer a correção da semana 3 do PET 3 do 8º ano. Espero que vocês estejam gostando, espero estar ajudando vocês, né? A gente não pode parar nesse momento. Eu sei que não é fácil para vocês, gente, também não é legal para os professores ficar longe dos alunos. A gente sente falta do contato com os alunos. Mas a gente sabe que nesse momento o que a gente pode fazer é a distância, né? A gente está longe, mas a gente está se mantendo perto, né? Assim, em pensamento, né? A tecnologia tem nos ajudado a comunicar e a gente vai tentando enquanto isso não passa. Que se Deus quiser daqui a pouquinho está acabando. Bora fazer a correção? Gente, a semana 3 do PET 3 vai falar pra gente de triângulos. Vocês sabem o que são triângulos? Triângulos são polígonos que têm 3 lados e 3 ângulos internos, também 3 ângulos externos. Bom, eles podem ser classificados de acordo com o lado, a medida dos lados, ou de acordo com a medida dos ângulos. E o PET 3 traz pra gente essa classificação em relação à medida dos ângulos, correto? Aquele ângulo que vale entre 0 e 90 graus, ou seja, ele mede mais do que 0 graus e menos do que 90, você se lembra o nome dele? Ele é chamado de ângulo o que mesmo? Ah, ângulo agudo, não é? E aquele ângulo que tem exatamente 90 graus, você se lembra? É o ângulo reto, muito bem. E os ângulos que estão entre 90 e 180 graus, que medem mais do que 90 e menos do que 180, são os ângulos obtusos. Muito bem. Cíntia, por que você está lembrando esses nomes agora na aula sobre triângulo? Porque a gente precisa deles, porque o nome dos triângulos é de acordo com esses ângulos internos, tá? Eu vou fazer correção com vocês e dentro da correção eu vou classificando os triângulos de acordo, tá bom? Vou chamar atenção para quê? Vou explicar os nomes direitinho para vocês. Bom, bora lá? Gente, a questão 9, ela fala pra gente o seguinte: determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esses triângulos em relação às medidas dos ângulos internos e as medidas de seus lados. Gente, no primeiro triângulo, nós temos um triângulo que tem os 3 lados com medidas iguais, tá? 3 lados com medidas iguais, o triângulo é chamado de equilátero. Esse equi quer dizer igual, é equilátero, os 3 lados medem a mesma coisa, têm a mesma medida. Beleza, a gente tem que achar o x e classificar em relação aos ângulos também. Então, o que a gente tem aqui? Nós já aprendemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, correto? Se esse triângulo tem os 3 lados com medidas iguais, ele também tem os 3 ângulos internos com medidas iguais. Então, eu vou fazer 180 dividido por 3. Isso vai resultar para mim em 60 graus. Cada um desses ângulos internos mede 60 graus. Bom, o que mais que a gente pode falar dele então agora? Se eu sei que os ângulos internos medem 60 graus, como esse triângulo é chamado em relação aos ângulos? Em relação aos ângulos, ele é chamado de acutângulo. Todo triângulo cujos ângulos internos são agudos, ou seja, medem mais do que 0 graus e menos do que 90, recebe o nome de acutângulo. Então, esse triângulo ele é equilátero e acutângulo. Todo triângulo equilátero é acutângulo, porque todo triângulo equilátero vai ter os ângulos internos com medidas de 60 graus, correto? Próximo triângulo, ele tem 2 lados com medidas iguais. O terceiro lado, a gente consegue perceber pelo desenho que não é igual e ele não deu medida, então eu não posso admitir que sejam iguais. Então, em relação aos lados, esse triângulo é chamado de isósceles. Isso aqui é um SC, tá?
Vou tentar melhorar aqui. Isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados com medidas iguais, ok? O terceiro lado dele pode ser igual ou pode ser diferente. Sim, mas e se for igual? Aí a gente particulariza, equilátero, tá? Mas quando eu falo de isósceles, eu estou garantindo que dois lados têm medidas iguais. Beleza, então? O que mais que a gente pode falar aqui? Eu sei que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Mas eu também sei que isso aqui, ó, tem que dar 180. Então, se aqui vale 150, aqui vale 30 graus. Se esse lado e esse lado têm a mesma medida, então os ângulos da base também têm a mesma medida. Então, esse x aqui, ele também vai medir 30 graus. E se você não tiver certeza disso e você quiser garantir, você pode fazer x mais 30 mais 120 igual a 180. Ou x mais 120 igual a 150, né? A gente teria aqui, ó, 120 mais 30, 150. Então, quem é o meu x? 180 menos 150. Então, meu x seria 30 graus. Não é necessário que eu faça esse cálculo todo. Por que não? Pelo simples fato desse triângulo ser isósceles, eu já sei que esse ângulo da base é igual. Então, eu sei que esse aqui é 30, que também vai ser 30. Tá, mas e daí? Qual é o nome desse triângulo, então? Vamos olhar os ângulos. 30 graus é agudo. 30 graus é agudo. Mas 120 graus não é um ângulo agudo. Gente, o meu desenho ele não tá realista, tá? Mas é só para ilustrar pra gente. O que eu posso falar então? 120 não é agudo, 120 é obtuso. Então, esse triângulo ele recebe o nome, em relação aos ângulos, de obtusângulo. Ué, mas ele não tem que ter os três ângulos obtusos para ele ser obtusângulo? Não, porque se a soma é 180, então ele só pode ter um ângulo obtuso. Os outros vão ser agudos. O único que precisa dos três ângulos agudos é o acutângulo, tá? Os outros não. Então, beleza? Isósceles tem dois lados iguais, com medidas iguais. O x vale 30, porque os ângulos da base também são iguais, ou pensando dessa forma aqui, a gente também conclui que o x vale 30. E o nome dele em relação aos ângulos é obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso. Nesse caso aqui, a gente tem um outro triângulo que também é isósceles, correto? Então, em relação aos lados, ele recebe o nome de isósceles. Por quê? 3 centímetros e 3 centímetros. E o x? Quanto vale o x? Se aqui é 110, esse pedacinho aqui, junto com 110, tem que dar 180. Então, aqui vai medir 70 graus, correto? Os ângulos da base, eu falei no exercício anterior que eles têm a mesma medida, então aqui também vale 70. Então, eu posso falar que x mais 70 é igual a 180, ou x mais 70 é igual a 110. X mais 140 é igual a 180. Então, o meu x, ele vale 180 menos 140. Então, meu x vale 40 graus. Bom, como são os ângulos desse triângulo? 70 graus é ângulo agudo, vale menos do que 90. 40 também. Então, ele só tem ângulo agudo. Se o triângulo só tem ângulo agudo, ele é chamado de acutângulo. Fechou? Certinho? Último desenho. Olha que triângulo bonitinho. Esse triângulo não tem medida de lado. Ele não colocou nenhum valor pra gente. Também não colocou nada que nos indique, né, que alguma medida seja igual. Ah, Cíntia, mas também pelo desenho eu consigo perceber que eles não são iguais. Sim, sim. E eu sempre vou afirmar que são iguais, não pelo desenho, mas pela informação que o exercício me der.
Aqui ele não falou nada. Se os lados não têm medidas iguais, esse triângulo recebe o nome de escaleno. Escaleno. Os lados são todos diferentes. Tá, mas e aí? Quanto vale o x? O que a gente tem aqui? Olha, x mais esse quadradinho com pontinho dentro vale 90 graus, mais 37 graus que ele indicou para mim, tem que ser igual a 180. 90 mais 37 vão dar 127 graus. Isso tem que ser igual a 180 graus. Então, meu x ele vale 180 menos 127 graus. Então, meu x vale 53 graus, certo? O que a gente pode falar, então, em relação aos ângulos? Como esse triângulo é chamado? Bom, se ele tem um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto, ele recebe o nome de retângulo. Tá, gente? Então, em relação ao ângulo, esse triângulo é retângulo. Em relação aos lados, ele é escaleno. Um triângulo, ele pode ser isósceles e obtusângulo, ele pode ser isósceles e acutângulo, e ele também pode ser isósceles e retângulo. Assim como também ele pode ser escaleno e obtusângulo, escaleno e acutângulo, tá bom? O único que vai ser sempre acutângulo é o equilátero, certo? Bora para a próxima atividade? Gente, o exercício 10, ele fala pra gente o seguinte. Um terreno rural possui 3 casas conforme ilustrado abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma medida de distância dos pontos marcados A, B e C. Marque o ponto P no desenho abaixo para identificar onde deve ser construído o poço. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi unir os pontos de forma a traçar um triângulo, ok? Para o poço, por que é legal o poço ficar à mesma distância das 3 casas, né? Se ele ficar essa mesma distância, ninguém vai sair prejudicado, ninguém também vai se sair ganhando, né? Digamos assim, todo mundo vai estar no mesmo patamar. A distância é a mesma para todos os moradores. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o ponto que está à mesma distância do vértice do triângulo? É o circuncentro. E quem é esse circuncentro mesmo? É o encontro das mediatrizes do triângulo. Então, eu vou traçar as mediatrizes dos lados desse triângulo aqui. E onde elas se encontrarem, vai estar a mesma distância do meu poço, das 3 casas, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir meu compasso. A minha abertura é sempre uma abertura qualquer, mas de preferência maior do que... Eu sempre gosto de deixar mais do que a metade do lado. Então, olha, meu pontinho, meu compasso vai estar aqui no vértice do meu triângulo. Vou traçar minha linha. Lembrando a vocês que eu tenho muita dificuldade para traçar essa linha aqui, porque esse compasso nesse quadro não funciona muito legal. Fiz isso. Vou pegar a régua e vou traçar a minha mediatriz, tá? Então, onde está a minha mediatriz? Tá aqui, ó. Ok? Essa linha aqui dividiu esse lado em 2 partes iguais e formou um ângulo de 90 graus com a base. Vou fazer a mesma coisa com os outros lados. Então, mesma coisa, ó. Em relação ao lado C aqui. Compasso aqui no vértice do triângulo. Marco dos 2 lados, com cuidado para ele não deslocar, né, gente? Conferir aqui, porque ele arredou, conferir que ele tá no mesmo lugar. Difícil, muito difícil. É muito lisinho esse quadro pro compasso. Agora aqui. Vou traçar ali.
Meio difícil de acertar aqui, né, gente? Mas é mais ou menos isso aqui, tá? Ok? O que eu fiz agora, eu vou fazer com o outro lado também. Então, mesma coisa, ó. Lado C agora. Tá ficando bagunçado o meu desenho, né? Meu lado AB agora. Vamos ver se deu certo. Pode acontecer do meu não sair perfeito, porque o meu compasso está escorregando, tá, gente? Como o pincel é largo também, eu sempre deixo um pouquinho, arrego um pouquinho fora. Mas aqui seria o meu ponto P, que é onde deve ser construído o poço. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que tenha dado para todo mundo entender, que não ficou muito 100%, mas é pelo que eu falei com vocês, porque no caso aqui o compasso não é o adequado para esse quadro, ele deveria vir com uma pressão, mas aqui a gente está tendo dificuldade de encontrar, então eu consegui esse emprestado, tá bom? Se vocês não tiverem entendido qualquer coisa, deixem nos comentários, me digam, tá? Vou responder, tentar esclarecer vocês da melhor forma possível. Não precisa ter vergonha de perguntar. Vocês estão assistindo para aprender e eu tô aqui para ensinar e vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês, tá bom? Se tiverem gostado, deixem like de vocês, compartilhem o vídeo para que cheguem a mais pessoas e se inscrevam no canal, né? Assim, toda vez que sair uma aulinha nova, vocês serão notificados, tá bom? Meu Instagram profissional também, sempre que eu acho um assunto legal, eu posto lá. Também posso responder vocês por lá, se vocês quiserem, preferirem, tá? Sempre que eu tento colocar alguma coisa relacionada à matemática com a nossa atualidade, ou alguma coisa de alguém, né, que foi importante pra gente saber o quanto as pessoas sofreram pra gente chegar no que a gente tem hoje e o quanto a matemática ainda é importante pra gente. Eu acho que quando a gente começa a gostar de matemática, a gente começa a aprender, porque a gente tem, né, mais prazer de se dedicar ao conhecimento, ao estudo dessa disciplina tão boa. E quero pedir também, se vocês ainda não conhecem o professor Marcos, professor de português, meu colega, né, me ajuda com as minhas edições, me ajuda com as minhas aulas. Então, dê uma corrida lá no canal dele, porque, gente, as aulas eles são ótimas, tá? Adoro a maneira que ele explica, do jeito que ele se expressa, ele é super animado, né? Eu sou mais tranquilo, o professor Marcos é bem mais agitado, mas curtam lá o professor Marcos também, que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de encontrar com vocês lá. Grande abraço, fiquem bem, não deixem de se cuidar, tá bom? Aguardo vocês. Até a próxima semana. Tchau!